A Polícia Federal investiga uma viagem do ex-ministro Anderson Torres à Bahia antes dos bloqueios irregulares que aconteceram no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A Polícia Rodoviária Federal está investigando uma viagem do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à Bahia, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A Polícia Federal suspeita que o ex-ministro da Justiça tenha viajado sem agenda prévia na companhia do antigo diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes, para pressionar a corporação a atuar nos bloqueios em rodovias do Nordeste, junto com a Polícia Rodoviária Federal. A ação inconstitucional feita pela PRF aconteceu no dia 30 de outubro, durante o segundo turno das eleições. Na época, o então diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, comandou diversos bloqueios em rodovias do Nordeste, alegando irregularidades em veículos que passavam pelo bloqueio, o que dificultou a chegada de eleitores aos locais de votação. Além dessa investigação, desde o dia 14 de janeiro, Anderson Torres está preso, investigado por suposta omissão no controle dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando ele já era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres saiu do Brasil e foi ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro dias antes dos atos golpistas. Pedro Bonenberg, Anderson Torres não era uma pessoa qualquer na política nacional. Ele foi ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. As denúncias são sérias e vão desde a ação irregular que impediu os eleitores de votar na região Nordeste, até mesmo a uma minuta de golpe encontrada na casa dele. São muitas as investigações que envolvem Anderson Torres e que a Polícia Federal continua atenta, Pedro Bonenberg. Pois é, Elias. Olha, são 3 casos em especial que eu queria destacar aqui para o nosso telespectador. O primeiro deles, a gente acompanhou alguns detalhes nessa reportagem, é esse caso de impedimento de eleitores votarem no Nordeste do país, uma região onde o atual presidente, naquela época candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tinha uma força muito grande, havia ganhado com ampla vantagem de Bolsonaro no primeiro turno e houve uma tentativa de impedimento, nesse caso, no segundo turno. Outras 2 investigações são muito importantes. A segunda em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, a invasão à Praça dos Três Poderes. Essa investigação, que é conduzida pela Polícia Federal, está no Supremo Tribunal Federal. E um outro caso que está relacionado ao TSE, que é a minuta de golpe, um texto que foi encontrado na casa de Anderson Torres e que basicamente tinha alguns passos ali prevendo uma espécie de golpe de Estado aqui no país, no caso da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas aqui no Brasil. A gente acompanha esses 2 casos, esses 3 casos, na verdade, com muita atenção. E vamos começar detalhando esse caso, então, do Nordeste, que é muito grave, Elias. Impedir as pessoas de votarem é um crime muito grave, um atentado muito grave contra a nossa democracia. Para além da reportagem que nós assistimos, das informações veiculadas, talvez o que seja mais chamativo nesse caso e chame mais a atenção seja uma informação que foi divulgada pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, de que há um documento nesse inquérito da Polícia Federal, esse documento que diz o seguinte: uma análise das principais cidades do Nordeste, em especial cidades da Bahia, onde Lula havia liderado com ampla vantagem o percentual de votos no primeiro turno. Então, segundo essas apurações iniciais, já havia um estudo da área técnica encomendado por Anderson Torres para entender quais as cidades onde Lula liderava nas votações, para impedir essas pessoas de votarem nesses municípios. Então o caso é muito grave. Se isso for confirmado, a situação de Torres se agrava ainda mais. Qual que é o status atual desses 3 inquéritos que a gente está destacando aqui? Olha, o mais avançado deles é o inquérito do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que apura a conduta de Jair Bolsonaro no caso dos embaixadores que vieram ao país. Esse inquérito também tem como prova a minuta de golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Isso tudo está correlacionado. Esse é o inquérito mais avançado. Torres está preso até hoje, quase 3 meses, devido àquela situação da invasão à Praça dos Três Poderes. E mais esse caso, que é muito grave, Elias, isso reforça uma espécie de conduta reiterada do ex-ministro da Justiça,
que complica muito a situação dele. E por isso ele deve continuar preso pelos próximos tempos e é difícil imaginar que ele seja solto, responda em liberdade, diante de tantos casos reiterados. Agora, para a gente encerrar, uma informação importante também é que não dá para se acreditar que Anderson Torres foi à Bahia com instruções claras sobre cidades que deveriam ter impedimento de votação de eleitores sem que Jair Bolsonaro ou a campanha dele soubessem disso. É muito difícil imaginar que Anderson Torres tenha feito isso por livre e espontânea vontade para beneficiar o candidato àquela época e então presidente Jair Bolsonaro. É provável que isso também respingue em Jair Bolsonaro, que voltou ao Brasil recentemente e pode ser investigado, será alvo de mais uma investigação, agora nesse caso também dessa situação do impedimento de votação de eleitores do Nordeste aqui no país. Elias. Pois é, Pedro, são muitas as perguntas que giram em torno deste fato, giram também em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro e são várias as perguntas a serem feitas, não, claro, pela imprensa apenas, mas também pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro sabia ou não sabia do gabinete em que espalhavam aquelas fake news, principalmente muitas das fake news que foram aí amplamente divulgadas por grupos bolsonaristas no período da eleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro sabia também dessas joias que chegaram dessa maneira, como nós mostramos aqui ao Brasil, as joias da Arábia Saudita, ou não passou por ele, ou ele não tinha conhecimento daquela ação que movimentou servidores públicos, inclusive em Brasília, como nós também mostramos no Diversa em Rede. E mais uma vez, será que o ex-presidente também sabia dessas questões, tanto envolvendo os bloqueios irregulares, como também as ações envolvendo a minuta de golpe e tantas outras questões que a polícia investiga nos últimos meses, principalmente após todos aqueles atos que acompanhamos no dia 8 de janeiro. São muitas as questões e, claro, a gente segue acompanhando também os desdobramentos dela. Vamos continuar também aqui dando a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Anderson Torres e de todos aqueles envolvidos nessas investigações. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Até mais.